E eu estou trazendo pela primeira vez aqui no programa Universo Mais esse assunto, que é a hipnose. Vamos descobrir um pouco mais, tirar todas as nossas dúvidas. E quem vai conversar comigo é a psicóloga Eliane Nerenberg Vieira. Olá, tudo bom? Olá, Dani, boa tarde. Boa tarde. Um prazer recebê-la aqui também. Obrigada. O Tudo Pablo, bem? Prazer. que é paciente da Eliane. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Um prazer enorme recebê-los para falar desse assunto incrível que eu, pelo menos, quando está passando no programa de televisão, eu fico ali hipnotizada pela televisão, porque é muito interessante, né? Um dos nomes mais conhecidos, acho que no mundo, quando se trata-se de hipnose, é o Fábio Puentes. Isso. É aquele que faz bem dormido, bem dormido, bem dormido. E é muito interessante. Não, e uma coisa até importante de comentar, Dani, às vezes a gente lembra do Fábio Puentes, bem dormido, come cebola achando que é uma maçã. Mas o Fábio Puentes é uma das referências nacionais em tratamento de dor com hipnose. Sim, na verdade, quando a gente vê na televisão, a gente vê o show da hipnose, né? As pessoas se transformando mesmo ali. Imagina que você é uma animadora de palco. Enfim, é que a Eli me contou uma passagem aqui, depois a gente conta para vocês. Mas não, a hipnose vai muito mais a fundo, ela entra na medicina. Isso. Aliás, explica pra gente, Eliane, o que é a hipnose? A hipnose, Dani, é um estado alterado de consciência. Então, através do relaxamento, a gente induz o paciente a um estado alterado de consciência, onde o nível crítico dele diminui e ele passa a ele se torna mais sugestionável, né? Então, qualquer indução que eu der para essa pessoa, ela vai estar muito mais aberta, muito mais receptiva. E aí, se a gente disser para que ela coma cebola, para que ela seja um animador de palco, para que ela se sinta calma e tranquila, mesmo que tenha um animal que ela tenha repulsa ao lado dela, ela vai estar sugestível e vai aceitar todas essas induções que a gente passou. Fantástico. E quais foram as principais conquistas da hipnose, tanto na medicina ou em outras áreas da saúde também? Tá. Dani, eu falo que o céu é o limite. Que a gente imaginar quais forem os seus desejos, a gente pode trabalhar com a hipnose. Então, tem muita gente que trabalha com hipnose para desenvolvimento de autoestima, para perder a vergonha, para não sentir dor, para parar de fumar, para insônia. Então, a pessoa chega, relata qual é a dificuldade dela, para qual objetivo ela queria usar a hipnose, e a gente vai tentar adequar as sugestões, o cenário, as analogias, para que esse contexto faça sentido para aquela pessoa e a gente tenha o desenvolvimento de um trabalho terapêutico. Eu ouvi dizer que tem muitos médicos, dentistas, que usam a hipnose como uma anestesia. Sim, sim. Posso contar um relato pessoal? Claro! Eu acabei de ser mãe, meu filho vai fazer 9 meses. Parabéns! E eu queria muito que o meu primeiro filho nascesse de parto normal. Em consulta com o obstetra, ele me disse que geralmente um trabalho de parto de primeiro filho dura em média 12 horas. Caramba, eu quero ter parto normal, mas eu não quero sofrer 12 horas. Hipnose. E aí, durante toda a minha gravidez, a minha indução hipnótica era: Theo, nasce bem rápido e escorrega como um sabonete. Esse era o meu, eu brinco, né? Era o meu mantra. Mas era a minha indução hipnótica. Mas você mesma se auto-hipnose. Auto-hipnose. E o meu filho nasceu em 3 horas. E ele não escorregou como um sabonete, porque ele estava com circular de cordão. Mas o obstetra falou: Eliane, que podia ter nascido a caminho do hospital. Então, pode sim ser usada para tratamento de dor, para anestesia. Pacientes que às vezes já estão em casos mais avançados de doenças crônicas, pode sim ser usada a hipnose para tratamento dessa dor. Que fantástico. Muito legal. E tá bem avançada nos estudos? A psicologia certificou o uso da hipnose, então muitas vezes as pessoas acham, né,
hipnose, é bruxaria, tem alguma coisa mística, mas não, a hipnose é ciência. Ela é aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia, é aprovada pelo Conselho Regional de Medicina. Então, a gente já pode sair desse âmbito cético, místico e passar para um âmbito de ciência. Olha só, quanta informação interessante. E tem alguns termos aqui, né? Qual que é a diferença da hipnose de entretenimento para hipnoterapia? Tá. A hipnose de entretenimento, a gente brinca que é o que acontece nos shows, né, de hipnose. A gente precisa levar alguém para a televisão, demonstrar que aquilo é verdadeiro, e aí você acaba fazendo um show para que a pessoa se convença de que se eu pedir para você ficar com as mãos coladas, você vai ficar com a mão colada. Que objetivo terapêutico tem nisso? Nenhum, é uma demonstração de entretenimento. Mas o uso da hipnose para terapia é, por exemplo, um paciente que quer parar de fumar. Não adianta dar uma sugestão para ele que toda vez que ele colocar o cigarro na boca, ele vai sentir gosto de jiló, por exemplo, e deixar por isso mesmo, porque chega uma hora que a gente acostuma até com o gosto de jiló. Sim, né? sim. Então eu preciso trabalhar terapeuticamente. O que é que ele busca quando ele acende um cigarro? Qual é a sensação? É para fugir de uma pressão? É para se sentir mais à vontade? É para relaxar? Existem outras formas da gente alcançar esse mesmo estado de relaxamento sem ser com o uso do cigarro? Então a gente precisa de um acompanhamento terapêutico semanal para que isso possa ser trabalhado e não fique só a brincadeira pela brincadeira. Sim, olha que interessante. E quanto tempo dura um processo de hipnose? Você hipnotizou um paciente, por quanto tempo ele fica no máximo hipnotizado? Não, é até a gente pedir para que ele saia do estado de sugestão. Muitas vezes as pessoas se perguntam, né? E se a pessoa não sair, o que acontece? A pessoa dorme, porque toda hipnose precede um relaxamento. Então, a pessoa estando relaxada, se ela não sair do transe, ela vai dormir, o sono normal, e vai acordar. E acordar normal. Então, interessante. E todo mundo pode ser hipnotizado? Desde que queira, todo mundo pode ser hipnotizado. Então, eu costumo brincar, tem gente que fala assim, eu duvido que você me hipnotiza. A pessoa já está mandando para você um recado que ela não quer ser hipnotizada, né? Então não adianta tentar. Agora, se a pessoa falar, poxa, eu quero muito ser hipnotizado, vamos, com certeza vai dar certo. Interessante. E o Pablo é um paciente que está buscando esse recurso, né? E você buscou a Eliane justamente para qual motivo? Então, Dani, é que é assim, eu sempre tive esse sonho colorido, como você mesmo fala. De, por exemplo, ser ator, ser cantor, essas coisas assim. Só que eu tenho vergonha de bastante gente, assim, sabe, me Você olhando. é tímido. Isso, entendeu? Aí eu queria falar assim, não, mas é meu sonho. Eu tenho que buscar isso pra mudar, sabe? Aí eu conheci ela na minha escola, dei uma palestra, falei, é ela então que vai me ajudar. Aí foi isso, é esse que é o meu objetivo. Mudar, perder a vergonha. E é eficaz a hipnose para esse caso também. Com certeza, a gente pode trabalhar N sugestões, mas a princípio que eu falei para ele, né, Pablo, a gente pode trabalhar com a sugestão de que você se sinta tão à vontade em frente ao público como você se sente cantando no banheiro, né? Então que seja o mesmo ambiente, que te traga liberdade, sem critério de julgamento, que traga simplesmente essa sensação de bem-estar, de estar fazendo o que você gosta com o coração. E tem um limite de idade ou uma idade mínima para ser hipnotizado? Hipnose exige concentração. Então, uma pessoa, quais são as contraindicações? As pessoas que têm algumas patologias onde elas têm um problema de concentração. E a idade mínima, eu preciso que a criança minimamente consiga focar e prestar atenção no que eu estou dizendo para ela. Então, se uma criança de 4 anos já conseguir prestar atenção, se eu conseguir conversar com ela, eu consigo hipnotizá-la. Mas às vezes tem criança de 6 anos que ainda é toda ativa, não consegue focar a atenção. Então não depende da idade, depende mais da predisposição ao foco. Entendi. E para um psicólogo estar apto a fazer a hipnose, ele tem que fazer uma especialização? Isso, são cursos de formação.
Eu fiz um curso de formação em hipnose e é um curso constante, né? É uma formação constante, porque vira e mexe a gente pensa numa possibilidade nova, a gente troca ideias. Então, não é assim um curso pronto, estruturado, pronto, agora eu posso fazer hipnose. A gente está o tempo todo se reciclando. Muito bem. E olha, a gente vai ter uma demonstração aqui de hipnose. Está ansioso, Pablo? Tô meio ansioso, assim, mas vamos lá. Gente, relaxa. A gente já faz a hipnose agora, já entra no estado de relaxamento. Já é uma sessão. Já a primeira. E antes da gente fazer a demonstração aqui, quantas sessões são necessárias para que o paciente consiga sanar ou amenizar aquele problema? Dani, todo trabalho de terapia é um trabalho de desconstrução de um hábito, né? Então, quanto tempo a gente leva para construir um hábito? Né? Não é do dia para a noite que uma rotina se instala, né? A gente repete e aquilo passa a ser automático. E para a gente fazer a desconstrução desse hábito é a mesma coisa, a gente tem que ser insistente. Então eu costumo falar, imagina no caso do Pablo, a indução que ele deu para ele até hoje é estar na frente das pessoas é perigoso, ou estar em frente às pessoas é ameaçador, eu me sinto julgado, eu me sinto avaliado. Essa foi a indução que ele foi dando até hoje. Eu preciso quebrar essas induções com induções positivas. Não, as pessoas estão lá para te admirar, elas estão lá para ver que você está fazendo com o coração. Então, eu preciso, de novo, construir, quebrar um hábito e instalar um novo. Então, hoje, eu costumo trabalhar com aproximadamente 10 a 15 sessões. Mas as sessões, elas precisam ser reforçadas, né? Não adianta eu falar para a pessoa, você vai sentir gosto de jiló quando você colocar o cigarro na boca, e na primeira semana ela sente, se ela não reforçar essa indução, na segunda semana ela já não vai sentir mais. Então tem que ser um estímulo constante que a gente dá. E aí eu costumo falar que em média de 10 a 15 sessões. Muito bem, vamos assistir aqui a sessão de hipnose então, com a psicóloga Eliane. O que eu vou fazer com o Pablo é uma demonstração de entretenimento, até porque eu não quero expor, né, de repente uma situação mais pessoal, onde a gente faria num contexto clínico. Vou fazer então com ele uma demonstração de entretenimento, que foi o que a gente conversou, tá? Pablo, encosta aqui, pode encostar aqui no sofá, relaxa. Isso, vou pedir para você respirar profundamente. Vai liberando todas as tensões do seu corpo, se sentindo calmo, tranquilo e relaxado. Eu quero que você concentre toda a sua atenção na minha voz. E a partir de agora, a minha voz é o estímulo mais importante que você vai receber. Concentra, vai respirando, ficando calmo, tranquilo e relaxado. Quero que você imagine um peso aqui, em cima das suas sobrancelhas. Concentre a atenção nessa força que eu estou fazendo aqui. E eu quero que você imagine que essa força, que é uma força sutil, vai descendo pelos teus olhos e deixando os seus olhos pesados, completamente pesados. Seus olhos vão fechando, colando. Lembre de Super Bonder? Quando você era criança e provavelmente estava fazendo arte, brincando com o Super Bonder, e esse Super Bonder derramou na sua mão, e por um momento de bobeira e distração, você passou a mão sobre os seus olhos e essa cola que estava colando os teus dedos, colou os teus olhos. E quanto mais força você fizer para abrir os olhos, mais colados eles ficam. Quanto mais força você fizer para abrir os olhos, mais colados eles ficam. Eles vão ficando pesados, colados, colando. Você faz força para tentar abrir os olhos e eles não abrem. Você faz força para tentar abrir os olhos e eles não abrem. Quanto mais força você faz, mais colados os teus olhos ficam,
mais colados os teus olhos ficam, mais colados. E num passe de mágica, eu falo pra você, Pablo, pode abrir os olhos e você abre. Nossa! Parece que tava colado mesmo. Tá, você pediu pra colar? Legal. Você deixou colar, colou. Você tentou abrir, Tentei, forçou e ele não... Né? Parece que tava num pesadelo, assim, que você queria acordar e seu olho não abria. Só que não... Tipo assim, eu consegui escutar a voz dela, assim, só que eu não consegui abrir. Fazer nada, muito legal. Dani, esse é um princípio da hipnose. Você interage, mas não reage. Então, todos os comandos que eu dou pra ele, ele tá interagindo, mas ele não reage, né? É como se o estado de relaxamento fosse tão prazeroso que ele não consegue ter nenhuma reação. Esse é um dos princípios. Entendi. E geralmente quando a gente imagina hipnose, a gente lembra daquele pêndulo, né? Não precisa disso. É uma ferramenta, né? Quando a gente faz o uso de pêndulo, a estratégia que eu estou usando é a de cansaço visual. Então a pessoa vai seguindo o pêndulo com os olhos cansam, pesam e fecham. Mas eu posso simplesmente pedir para ele fechar os olhos e aí eu já eliminei essa parte do cansaço visual. Eu posso induzir ele ao transe pedindo para que ele pisque. Então, você vai piscando e seus olhos vão ficando pesados e eles vão fechar. Então, a forma de induzir ao transe tem N estratégias. Que interessante, gente. Adorei conhecer um pouco mais sobre a hipnose. Conversei aqui com a psicóloga Eliane Nirenberg e o seu paciente, o Pablo. Olha, eu torço para que você tenha sucesso. Obrigado. E quando você estiver assim 100%, venha cantar aqui conosco. Pode deixar. Tá bom? Muito obrigado. Fazer uma apresentação aqui do Universo. Sucesso. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Dani. Adorei. Obrigada Também, pela gostei muito. oportunidade.